E eu vou fazer um react desse vídeo aqui, pois eu postei no meu stories e eu tinha dito que sobre as lágrimas dessa criança não é uma lágrima simples, como se fosse uma construção da realidade dela, tá? É claro que isso baseia-se um pouco da perspectiva dela, claro, mas que traz algo que é mais sutil, algo mais, digamos assim, puro ainda, lúcido, tá? Diante do que ela fala, tá? Esse vídeo, assim, quem me mandou foi uma amiga. Eu gostei muito desse vídeo, me tocou bastante, porque isso me deixa esperançoso que ainda existe crianças, existe boas pessoas, existe espíritos que estão para vir nesse mundo para trazer um pouco mais de harmonia, né, e de amor nesse mundo aqui, sendo que já foi corrompido há muito tempo, tá? Então eu vou fazer o react desse vídeo, eu vou deixar aqui bem claro que a sua opinião sobre aquilo que você vê é só totalmente sua. O que eu trago aqui é para que as pessoas possam planar um pouco mais, tá? E não ficar só no óbvio, porque o óbvio todo mundo fala, né? Todo mundo já observa que é o processo lógico, binário, então todo mundo já entende isso daí, né? Igual quando você coloca o arroz dentro do prato para comer, isso daí é um processo binário, é um processo lógico, então todo mundo sabe fazer esse processo. Então o que eu vou trazer em relação a disso, dessa criança em si, é uma forma de vocês planarem um pouco mais, tá? Um pouco mais, porque essa lágrima dessa criança não é uma simples lágrima, tá? É algo muito acima do que a gente deveria perceber nas crianças, que poucos pais percebem. Tá, então vamos lá, enquanto o vídeo vai passando, eu vou traduzindo para vocês. A primeira targa aqui, primeiro título que a gente tem, o que há de errado, né? O que está acontecendo? O que há de errado? Ela disse aqui que as minhas folhas, né, caíram, tá? As minhas folhas caíram. E o que seria essas folhas, né? Minhas folhas, é como se fosse ato de propriedade, né? E aquilo que a gente foi perceber quando eu digo minha, não estou falando ela em essência, tá? Não estou falando essa criança. Que na verdade todos nós somos partículas divinas. Todos nós. Nós somos aonde Deus está descansando, porque Ele não quer ser o absoluto. Então é Ele se expressando. Então nós somos Deus. Nós somos parte dele se expressando em atividade. Tá? Então imagine que isso daqui fosse Deus realmente encapsulado. Tá? Ele está encapsulado e ele está querendo falar. Então minha, por que minha? Quem poderia dizer isso? Só Deus que poderia dizer. Não é? Porque nada nos pertence. Pertence a Ele. Porque é de lá que vem, ele vem. Do escuro, do nada. Tá? Então, as minhas folhas caíram. Tá? Então vamos lá. E eu não posso conhecer elas. Tá? Então eu não posso conhecer elas. Não posso me comunicar com elas. Porque elas caíram, elas morreram, secaram. Ah, as folhas. Isso te faz triste porque as folhas elas mudam de cor e caem. Sim, eu conheço eles. De novo, é uma afirmação, tá, de que realmente conhece elas, porque isso faz parte dela. Eu volto a dizer que, independente do ambiente que ela vive, da interferência familiar, é claro que isso também interfere um pouco no processo cognitivo dela, né, nos pilares com os quais ela retribui. É claro que uma criança, ela ainda não tem alguns, talvez, digamos assim, como é que eu vou dizer, uma coisa, vamos trazer pacotes de informações que trouxessem algo muito lógico, né? E que talvez ela não está nesse processo lógico, ela está trazendo algo que é abstrato. E que ao mesmo tempo o pai ele vai entender dessa forma como se fosse uma alegoria dela, uma fantasia dela. Mas que na verdade não é, pois, como eu digo, as crianças em si ainda elas possuem um lado mais sensível, ainda mais puro. O espírito ainda ele está mais conectado com o processo divino. Tá? É por isso que a gente percebe que às vezes
até os pedófilos aproveitam dessa situação, né, de crianças, porque ainda tá puro, não vê maldade, não vê malícia, entende? Então, essa aí é a forma mais pura que a essência tá falando agora, é essa, entende? Então, vamos lá. Eu sei, eu conheço. Olha só, de novo, eu conheço, eu afirmo, ela tá afirmando, tá? E sem contar que isso demonstra a empatia que ela tem com a criação. Ela mostra a empatia que ela tem, né, por aquilo que está vivo, porque uma folha é viva. Eu conheço vocês, rapazes, e me desculpem. Porque vocês, rapazes, quis dizer que as folhas, né, vocês caíram. E eu não conheci vocês. Eu não conheço vocês. Não quer dizer que não se comunicou, né? It's okay, baby. It's okay. It's okay, minha querida, meu amorzinho. Eu prometo a você. Eu prometi a vocês, rapazes, que eu não deixaria vocês caírem. Eu não fiz vocês caírem. Eu não fiz. De novo ela afirmando, eu, né? Na verdade, ela não fez mesmo, ela não foi lá e tirou. Isso cai naturalmente, né? As folhas caem de uma forma natural. E é tudo a minha culpa. Então, novamente, por quê? Porque Deus é isso. Se as folhas caem, é o processo da criação. É o processo criativo, né? É o processo divino. Cara, isso daqui, pra mim, cara, isso aqui Deus tá falando. Mas essas lágrimas aqui não são de tristeza. Isso aqui não é tristeza. Isso aqui uma mensagem abstrata trazendo lá do fundo, né, de uma energia maravilhosa, de uma energia com a qual nós deveríamos aprender a ter. Isso aqui está mostrando para todos nós como Deus fala conosco todo o tempo. E nós não percebemos esses pequenos detalhes que Ele nos dá. Ele pode se comunicar em qualquer momento diante de uma folha, do animal, de uma criança, tá? Então não se engane que Deus só vem do céu lá e fala com você, porque não é só assim, tá? Porque Ele respeita os processos e Ele vem às vezes de uma forma abstrata para você aprofundar um pouco mais, para você, né, planar um pouco mais. Ele quer que você se esforce também. E na verdade, quando ele diz é minha culpa, porque tudo nasce e renasce, né? Esse é o processo da vida. E Deus é o processo da vida. It's okay. It's all my fault, Daddy. No, it's not your fault. It's called nature. Não é sua culpa. Isso é chamada da natureza. Nature, Lulu. Natureza, Lulu. E aí ela tentando entender a natureza. Na verdade, ela já sabe. Engano do pai. Ela já sabe, tá? Aí o que acontece? Quando essa criança ela não tem um acompanhamento, um processo de nivelamento consciencial, se os pais não obterem isso, né? O que acontece? Essa criança, quando ela vai para o mundo, ela começa a se interagir diante do teatro, ela vai começar a se poluir depois. Ela vai começar a atribuir informações que ela se atribui para criar defesas, né, para se manter no teatro, né? O que eu quero dizer com isso? Que ela vai ter que se realocar, porque ela não pode mostrar sua real essência, né? Porque as pessoas não entendem, não compreendem, tá? Vai ser julgada. Porque eu falo e volto a falar, se Cristo voltasse, todo mundo ia apedrejar ele de novo, todo mundo ia matar ele de novo, porque as pessoas, a grande massa, não está preparada e nunca esteve preparada para ter e viver o amor. Nunca esteve. Então, por isso que essa criança aqui é uma prova viva de como a empatia sobre a criação, independente do que seja, se é um animal, se é um ser humano, se é um inseto, não importa o que seja, tudo é vida. Mas que as pessoas têm uma certa visão que ter pureza é ser idiota, é ser babaca,
né? Eu não estou fazendo você uma comparação de uma criança, porque na verdade ela não tem uma autodefesa consciencial e muito menos física. Então ela não pode interpretar isso. Mas eu quero dizer que isso é uma prova de que falta muito para nós entendermos o lado mais profundo de Deus. E que poucos entenderam isso daqui. Eu vi os comentários e tal, e poucos chegaram perto do que essa criança quis dizer. E eu estou aqui para esclarecer para vocês. Ah, mas de onde você tirou isso? Porque eu estou aberto a isso. Se você está aberto a essa situação, você vai conseguir aprofundar, você vai conseguir fazer a leitura da alma dessa criança muito fácil. E isso é um exercício que você faz, por isso que eu digo que as camadas da mente, elas te nivelam para você poder planar mais alto. E se você não obter essas camadas da mente, você não vai conseguir planar lá em cima. E isso que eu digo é chamado de ignorância. Se você é um ignorante, você não vai conseguir ver. Entendeu? É a mesma coisa você tá falando, ô cara, você tem uma árvore na tua frente. Não, não tem. Ô cara, mas tem uma árvore na sua frente. Não, não tem. Você vai lá e passa e bate a cabeça na árvore. Você vai lá e fala, oh, é sua culpa. Não, não é sua mesmo. Né? Então eu queria esclarecer um pouco esse vídeo aí pra vocês, que é interessantíssimo dessa criança. Talvez pra uns essa chorou porque é uma criança, tem umas fantasias dela. Não, isso aqui não é uma fantasia, engano seu. Tem fatos que muitos estudiosos fizeram com crianças que diziam até das suas vidas passadas. Porque o que quer dizer? Que tá puro ainda, tá sutil ainda. E elas conseguem captar essa informação. E isso é de forma natural, sem imposição, sem nada. E isso com certeza aconteceu naturalmente. Tá? Então eu digo, presta atenção que as crianças falam. Você acha que é besteira, mas não é não. Tolice sua. Tá? Então eu queria deixar isso aqui pra vocês, porque eu também fui essa criança aí. Eu fui essa criança. E muitos amigos de infância não sabem que eu também chorei por criaturas e outras coisas, mas isso aqui não vem ao caso. E não estou me codificando aqui que eu sou o bichão, porque eu não sou. Eu carrego um peso muito grande por ter esse conhecimento que eu tenho hoje. Por isso que eu falo, se você sabe as coisas, você vai ter que carregar. Só que tem um porém. A questão não é ficar só para você. Passe para as outras pessoas. Entendeu? Passe porque as pessoas precisam de iluminação, precisam da verdade. Porque senão elas andam cegas aqui. E aí depois vocês perdem essa pureza. Com essa criança daqui, se ela não tiver uma estrutura mental, ela vai perder isso daí tudo. Espero que não perca. Tá? Então é isso que eu queria dizer. Claro que precisa se blindar sobre esse mundo podre e sujo, a gente sabe. Mas você fica intacto, o teu diamante fica ali. Você protege ele. Você só vai abrir o seu diamante para quem realmente merece. Essa é a diferença. Tá? Então é isso. Obrigado.